Vamos orar. Pai querido e bondoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, de lutas, de trabalho que o Senhor nos deu a cada um de nós, e especialmente por termos agora a oportunidade de ouvir a Rosana transmitir esse estudo, que tanto nos ajuda espiritualmente. Senhor querido, vamos abrir a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o teu Santo e bom Espírito seja ministrado em favor da Rosana, do Ivan, de todos que estão aqui, Senhor, para que ela possa falar inspirada por ti. E nós possamos também, Senhor, ser ouvintes obedientes, Senhor. Que cada dia sintamos no nosso coração um desejo maior de te conhecer mais, de conhecer os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, de te obedecer, de viver em santa obediência aos teus mandamentos. Querido Deus, pedimos de maneira toda especial pelos enfermos que foram relatados aqui, pelas pessoas que fizeram seus pedidos e agradecimentos, e por aqueles que ficaram no coração de cada um também. Senhor querido, sabemos que Tu és o dono de todas as bênçãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Conforme o Teu amor e Tua bondade, olha para nós, Senhor, e atende os pedidos do nosso coração. E fica conosco, dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu perdão, a alegria da salvação, e que possamos nesse estudo Te honrar, ouvindo, participando e também colocando em prática em nosso viver. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Ivone. Então, vamos iniciar Obrigada. nosso estudo dessa noite. Bem-vinda, Ellen. Chegou depois, Vanessa. Vanessa, tá com saudade de você. Oi, boa noite, estou de volta. Coisa boa. 2 semanas sem Deus participar. abençoe, meu amor. Amém. Vou compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho, viu? Deixa eu só ajeitar aqui. Tá todo mundo vendo direitinho? Sim, tá ótimo. A chuva serôdia. Isso. Então, nosso tema desta noite, tema 13, a chuva serôdia. Deixa eu passar aqui. Vamos ver primeiro, né, o que eram as chuvas, né, que a gente tanto escuta, nós vemos em alguns versos bíblicos, o que eram as chuvas temporã e serôdia. As chuvas temporã e serôdia eram uma figura de linguagem emprestada das chuvas que caíam ao início e ao final da plantação lá na região do Oriente. A chuva temporã, ela caía ali no início da semeadura, no outono. Era necessária para que as sementes, então, brotassem. Já a chuva serôdia, ela caía na primavera, pouco antes da colheita. Era necessária, extremamente necessária, na verdade, para que houvesse boa colheita. Os grãos cheios na espiga, como disse Jesus lá em Mateus 4, 28. Então, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 23. Joel, capítulo 2, e o versículo 23. Quem achar pode ler, tá bom? Joel 2, 23. Posso ler? Pode sim. Joel 2, 23. Isso. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Isso. Então, aqui há um chamado do profeta, há uma mensagem do Senhor através do profeta Joel, para que o povo de Deus se alegre, se regozije no Senhor, porque ele dará
é interessante que diz aqui, ó, em justa medida, tanto a chuva temporã quanto a chuva serôdia. Então, já vimos que a chuva temporã, ela é necessária para que haja, então, ali, para que a planta possa brotar. Então, para que a semente do evangelho possa brotar em nosso coração, é necessário a chuva temporã. E para que ela possa, então, dar frutos, é necessária a chuva serôdia. E outro texto da Bíblia está em Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Oséias é o livro anterior a Joel. Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Quem achar também pode ler. Posso ler? Pode, Vanessa. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Obrigada. Então, aqui nós vemos algo muitíssimo importante, que é o conhecimento de Deus. Então, aqui o profeta Oséias, ele faz um chamado para não apenas termos o conhecimento do Senhor, mas para que esse conhecimento ele seja progressivo, para que ele cresça. E isso a cada dia. Nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus é eterno. Ele tem muito, a gente tem muito o que aprender com o nosso Deus. A gente tem muito o que conhecer do nosso Deus através da palavra. Então, isso precisa ser uma crescente. E ele fala aqui que a vinda dele é certa. E para que ele venha, ele vai descer sobre o seu povo como chuva serôdia. Então, é uma promessa do Senhor para aqueles que o conhecem e que buscam crescer com ele. Então, outro texto está em Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 10 e o versículo 1. Outra pessoa pode ler também. Zacarias 10, 1. Posso ler? Pode. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. O Senhor que fez a relâmpagos dar-lhes a chuva abundante e a cada um erva verde no campo. Isso, obrigada, socorro. Então, vemos aqui que o profeta diz que nós devemos pedir. Então, além de nós esperarmos que essa promessa aconteça, nós também precisamos pedir por ela. Pedir ao Senhor chuva, e é interessante que diz assim, no tempo das chuvas serôdias. Então, há um tempo determinado para que essa chuva aconteça, mas esse tempo pertence ao Senhor. Qual é a nossa parte? Pedir. E logo no início aqui do capítulo 13, do livro, o primeiro tópico, ele vem falando que a obra do Espírito Santo é comparada à chuva. Então, como nós lemos nos versículos agora há pouco. E a irmã White diz assim, no Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Então, o Senhor usa essas figuras de linguagem através do que acontece ali na natureza para nos dar um ensinamento, assim como Jesus ensinava também através de parábolas. Então, a chuva é uma representação da obra do Espírito Santo na nossa vida, tanto a chuva temporã, para que a semente do Evangelho, da palavra, possa germinar no nosso coração, quanto também empregando a chuva serôdia, para poder amadurecer o grão. E mais para frente nós vamos ver alguns textos bem esclarecedores da importância, o porquê da chuva serôdia. E ela continua dizendo assim, a chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra,
representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Olha só, ela prepara a igreja para a vinda de Jesus. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Então, é necessário também o trabalho do Espírito Santo na nossa vida diariamente. Por isso que nós vimos lá no texto de Oséias 6,3, quando o Senhor diz, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Então, nesse prosseguir, nesse processo que precisa ser diário, é aí que o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, como chuva temporã, nos preparando, então, para que nós sejamos receptáculos da chuva serôdia, do refrigério do Espírito Santo. E é interessante que esse capítulo, ele está dividido em duas partes. Parte A, que é uma aplicação histórica à igreja como um todo, ou seja, são mensagens para nós como coletivo, como igreja, e a parte B é a aplicação pessoal aos cristãos individuais. Então, é a aplicação para mim, diretamente para mim e diretamente para você. Então, há uma parte a ser desempenhada pela igreja, no coletivo, mas também há uma parte extremamente importante a ser desempenhada por cada um de nós. Porque se cada um de nós buscarmos, pedirmos a chuva serôdia, pedirmos o batismo do Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida a cada dia, então o coletivo ele vai ser atingido também. Então vamos iniciar aqui com a parte A, que é a aplicação histórica à igreja como um todo. A chuva temporã veio em 31 depois de Cristo no Pentecostes. Em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não esperaram ociosos. Diz o registro que estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Está em Lucas 24, 53. Então, aqui está falando sobre os discípulos. Enquanto eles esperavam a promessa, eles não ficaram ociosos, não ficaram parados, eles estavam em movimento. Que movimento era esse? Movimento espiritual. Eles estavam sempre se reunindo no templo, louvando ao Senhor, crendo na promessa que Jesus havia feito. Estavam sempre reunidos em oração. Então, eles não estavam parados. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, olha só, irmãos, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Então, isso aqui é de extrema importância. Nós precisamos estar em união perfeita. Como está escrito lá no livro de Atos, eles tinham um só pensamento, eles tinham um só coração, estavam movidos no mesmo propósito de pregar o Evangelho, de apresentar ao mundo Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Então, o Espírito foi derramado. Então, isso também precisa acontecer na minha, na sua vida, para que também possa acontecer como um coletivo na igreja. E quais foram as consequências, né? Quais são as consequências da chuva temporã? Aliás, quais foram as consequências da chuva temporã no Pentecostes? E ela diz assim: sob a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num dia. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Então, irmãos, o que eles ambicionavam? Eles ambicionavam pregar as boas novas do Evangelho às pessoas. E ambicionavam revelar a semelhança do caráter de Jesus. Então, essa deve ser
a nossa ambição espiritual, uma ambição positiva de buscar revelar a semelhança do caráter de Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos permitir o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida a cada dia. A promessa da chuva serôdia. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Então, antes que os juízos de Deus venham, antes que aconteça o que está escrito lá em Apocalipse, é necessário que haja esse avivamento, esse reavivamento espiritual dentro da igreja de Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que, infelizmente, não é algo que vai atingir a todos, mas somente aqueles que realmente estão dispostos a pedir e dispostos a aceitar a guia do Espírito Santo na vida. E a chuva serôdia, ela vai produzir o alto clamor. Lembram que nós estudamos, eu creio que no último estudo nós lemos também esse texto, Apocalipse 18, versículo 1. Vamos ler esse texto? Eu vou ler aqui, Apocalipse capítulo 18 e o versículo 1, que é justamente sobre o alto clamor. Apocalipse 18 e o versículo 1. Diz o seguinte: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, a terra ela vai ser iluminada com a glória de Deus. Através de quem? Através da igreja do Senhor. Através do derramamento da chuva serôdia, do refrigério do Espírito Santo na vida do corpo de crentes, do remanescente de Deus. E ela diz assim: Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, um dos objetivos da chuva serôdia, que o povo de Deus consiga estar de pé, consiga estar em pé no período em que caírem as pragas. E ela continua dizendo: Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: Foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então, irmãos, é isso aqui que nós precisamos almejar a cada dia. Precisamos buscar através da comunhão com Deus, através do nosso dia a dia, buscando a presença de Deus na nossa vida, através do estudo da palavra, diligente da palavra, através de uma vida de oração, através do testemunho do que o Espírito Santo coloca em nossas mãos para fazer e o que ele nos também nos repreende, porque o Espírito Santo também nos disciplina, mostra onde precisamos mudar, o que precisa ser retirado do nosso coração, para que nós possamos ser vasos dispostos e preparados para receber o refrigério do Espírito Santo. E vamos então para a parte B, que fala sobre a aplicação pessoal a cada um de nós. Aplicação pessoal aos cristãos de forma individual. E começa com esse tema aqui: a chuva temporã produz conversão, olha só, e a chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Não é o nosso desejo ter um caráter semelhante ao de Jesus? Então, a chuva temporã, ela precisa também produzir os seus resultados, e esses resultados resultam na conversão, enquanto a chuva serôdia, ela vai nos dar, então, um caráter semelhante ao de Cristo. E ela diz assim: O Espírito Santo procura habitar em cada alma,
Caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Então há aqui uma mudança de vida, uma mudança de caráter. E nós sabemos que nós precisamos estar com esse caráter, com o caráter de Cristo, quando ele voltar, porque é esse povo que ele vem buscar. E ela continua dizendo assim: as convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. Olha só que coisa linda. Então, todas as vezes que o povo de Deus se reúne como igreja, todas as vezes em que há convocações, há assembleias, há campais, o Espírito Santo, ele espera a oportunidade de que nós possamos abrir o nosso coração para que ele trabalhe ali em nosso meio, tanto de forma coletiva quanto também de forma pessoal. E são oportunidades que Deus determina. E a nossa reunião a cada semana, mesmo que estejamos longe uns dos outros, mas é uma bênção nós termos essa ferramenta que nos une num só propósito, de nós estarmos aqui buscando realmente o Espírito Santo, buscando aprender mais do Senhor, da Sua palavra, fortalecer a fé uns dos outros. Isso é uma bênção, irmãos. E é a oportunidade que o Senhor nos dá também para derramar sobre nós tanto a chuva temporã, quanto também a sua chuva serôdia. E eu lembrei do texto de Hebreus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quem achar, pode ler. Alguém? Hebreus 10, 25? Vou ler, Rosana. Certo, obrigada. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso, obrigada, Ivone. Então, nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ter esses momentos reunidos. É claro que aqui nós estamos distantes. É importante essa ferramenta, mas é muito importante nós estarmos reunidos também de forma presencial, pessoal, né? Frente a frente, mão com mão, abraços. É importante, né, esse calor humano da igreja, das reuniões da igreja, dos pequenos grupos. E ele diz aqui que tanto mais quando você vê que o dia se aproxima. Que dia é esse? A volta de Jesus. E será que nós não estamos próximos da volta do nosso Salvador? Muito próximos. Está muito perto, irmãos. E é interessante que ele diz assim que é importante nós congregarmos para que nós façamos admoestações uns aos outros. Nós nos admoestarmos. Então, às vezes, irmãos, a gente chega na igreja e muitas vezes nós somos indiferentes às pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter um olhar mais sensível, pedir ao Espírito Santo que nos dê esse olhar mais sensível para os nossos irmãos. Muitas vezes nós chegamos ali com o coração partido, com alguma dificuldade familiar, na saúde, no trabalho, o que seja. O nosso emocional, ele está sendo muito afetado. E quantas vezes nós mesmos podemos chegar na igreja e não estarmos muito bem. E nós precisamos ter esse olhar de amor, de compaixão para o nosso irmão, para a nossa irmã, para que nós não sejamos uma pedra de tropeço na vida de ninguém, não é verdade? Então, um olhar de amor, né? Você chegar com carinho no irmão é muito importante.
certo? Tanto, não é só a questão que ele está falando aqui de admoestações com relação a você repreender, não. É com relação realmente ao trato uns com os outros. Então, que Deus nos ajude a termos compaixão uns dos outros e a termos esse olhar sensível às necessidades do nosso irmão. E ela diz que devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos orar todos os dias e com mais e mais fervor para que o Espírito Santo ele tome conta da nossa vida, porque não está sendo fácil viver aqui. Não está. Todos nós estamos cansados. Cada família está passando por alguma situação complicada, difícil, mas Jesus ele está olhando por nós. E as provas, elas vêm para testar também, provar a nossa fé. Então, que ele nos ache como ouro, o seu precioso ouro. E ela diz assim: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Há um inimigo ao nosso redor que está irado, e ele está irado contra o povo de Deus, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, mais do que nunca, nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Mais do que nunca, nós necessitamos que o Senhor envie os seus anjos para nos guardar. Quantas vezes eu peço, Senhor, envia o teu anjo para que ele bata as suas asas e dissipe as trevas que muitas vezes querem nos rodear. Então, nós precisamos orar e orar com mais fervor. E ela continua dizendo que a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Olha só, buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Então, irmãos, nós precisamos buscar e é hoje, é agora, orar pela descida do Espírito Santo na nossa vida. Porque se começa por nós, isso afeta o nosso lar, isso afeta a nossa igreja, a congregação que estamos, isso afeta os nossos vizinhos, isso afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é algo que o Senhor diz que nós precisamos pedir, e pedir mesmo. E ela continua dizendo que não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições. Tem vezes que eu digo, Senhor, meu Deus, eu já tenho importunado tanto o Senhor com as minhas orações. Mas olha só o que ela diz, nós precisamos estar dispostos a importunar, porque não estamos suficientemente dispostos a fazer isso. A suplicar-lhe com o dom do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer isso. E ela diz assim, ó, o Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Então, como um pai que deseja dar o que é de melhor para um filho, o Senhor também deseja nos dar, nos conceder o Espírito Santo. E Jesus, ele contou aquela parábola da viúva. A viúva ficou importunando aquele juiz, mesmo sendo um juiz iníquo, importunou tanto que ele acabou cedendo. Imagina o nosso Pai Celestial, que é um justo juiz, que nos ama com amor eterno. Então, nós precisamos acender as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas orações ao céu e suplicar pelo dom do Espírito Santo. Só que nós também precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Isso precisa acontecer. E isso precisa ser diário na nossa vida. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Então, qual é a nossa maior necessidade? Eu lembro de uma frase de um pastor da igreja, em que ele diz, né, a nossa maior necessidade não são mais pregadores, não são igrejas cheias, não são programas bem elaborados. A nossa maior necessidade é um reavivamento da verdadeira piedade.
Então, nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. E ela continua dizendo: digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Todos nós, meus irmãos, precisamos dessa graça transformadora de Cristo no nosso coração. E isso precisa partir de nós. Precisa ser algo pessoal, precisa ser o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. Mas nós precisamos aceitar e confessar diante do Senhor a nossa condição miserável, que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos dessa conversão e que o Senhor opere esse milagre na minha e na sua vida. E a reforma deve acompanhar o reavivamento. Nós já estudamos aqui sobre reavivamento, já estudamos sobre reforma, vimos a importância de cada um, vimos a diferença entre um e outro, e ela diz assim aqui, ó: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Então, reavivamento e a reforma precisam ser de dentro para fora. Então, o nosso interior, a nossa vida espiritual, ela precisa ser renovada. As faculdades da nossa mente e do nosso coração precisam passar por uma ressurreição da morte espiritual, precisam ser renovados, precisam ser mudados. É como está escrito lá em Ezequiel, quando Deus diz que vai tirar de nós, vai tirar o nosso coração e vai nos dar um coração novo. Então, não é ele pegar o nosso coração e limpar, e lavar. Não, é um transplante de coração. É ele tirar o nosso coração pecador, o nosso coração de pedra, e colocar no lugar um coração de carne, um coração de Cristo, um coração semelhante ao de Cristo. Isso é reavivamento. A reforma, ela vem como uma consequência. É você se reorganizar, tanto nas ideias, como ela está falando aqui nas teorias, e também nos hábitos e nas práticas. Então, é o seu estilo de vida, é o meu estilo de vida que vai mudar. E isso precisa ser um resultado do reavivamento. E eu trouxe aqui essa frase do pastor Mark Feeling, que nós vimos em outro estudo, que o reavivamento sem reforma é sentimentalismo. Reforma sem reavivamento é legalismo. Reavivamento com reforma prepara um povo para a vinda de Jesus. Então, todos nós estamos aqui reunidos porque nós queremos estar preparados para a vinda de Jesus. Então, é necessário que haja tanto um reavivamento quanto uma reforma na nossa vida. E temos de deixar de lado, irmãos, toda contenda e dissensão. Isso precisa acabar. E a sacudidura, ela já está acontecendo. E um dos motivos da sacudidura é justamente esse aqui. É intrigas, contendas entre irmãos, dissensão, fofoca. E a irmã White diz que famílias inteiras vão sair do aprisco de Deus por causa disso aqui. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E ela diz que quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará nem um jota ou um tio. Então, irmãos, se nós queremos que o Senhor, lá dos céus, abra o chuveiro da chuva serôdia sobre nós, é necessário que haja essa unidade.
é necessário que haja essa união, essa santificação, que não haja mais rivalidade, que não haja mais contenda por supremacia, que não haja mais briga por cargos, que não haja mais inveja entre nós. E isso é uma obra do Espírito Santo na vida daquele que está buscando o Senhor. E ela continua dizendo: para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte, temos de deixar de lado toda a inveja, toda a luta pela supremacia. Ponham de parte os cristãos toda dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida e virá. Irmãos, quando ela diz que nós precisamos estar em união e unidade, isso não inclui nós sermos coniventes com o que acontece de ruim, o que acontece de errado, com pecados. Ela não está dizendo isso. Nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, na busca pelo Espírito Santo, em estudo diligente da palavra de Deus, buscando conhecer a verdade presente, buscando estar mais próximos do Senhor, sermos realmente amigos de Deus. E isso sim, precisa nos unir. Mas, quando ela fala aqui sobre a questão de dissensão, nós precisamos dar ouvidos ao conselho do apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Romanos, capítulo, se eu não me engano, capítulo 13, quando ele diz: quanto depender de vós, tende paz com todos. Então, no que depender de nós, nós precisamos ter paz uns com os outros, ainda que não concordemos em tudo, mas nós podemos seguir os passos do nosso mestre. Ele repreendia quando precisava repreender, mas ele também tinha a sabedoria do silêncio. Jesus sabia quando falar e Jesus sabia quando calar. Então, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude também com relação a isso. Amai-vos uns aos outros. Oh, irmãos, que coisa difícil, não é? Principalmente quando nós somos chamados a amar a quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos. Então, não é algo fácil, mas quando nós, repito, quando nós estamos em comunhão com Deus diariamente, buscando a presença do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida, o Senhor, Ele vai derramar o seu amor no nosso coração. Ele vai nos ajudar nas nossas dificuldades. O amor de Cristo, ele vai nos constrangendo, porque a gente percebe que fomos nós que colocamos nosso Salvador naquela cruz, nossos pecados. Quando eu estava essa semana parando para meditar ali em Mateus, capítulo 27, do 24 ao 54, que fala as últimas cenas ali da vida de Jesus. E eu fui lendo, irmãos, e aquilo me constrangeu, porque Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos. Colocaram na cabeça dele uma coroa que o machucou. E um dia ele vai colocar sobre a nossa cabeça uma coroa de glória, a coroa da vida. Ele recebeu ali um manto escarlate e foi adorado como uma zombaria. E um dia a Bíblia diz que ele vai nos vestir com as suas vestes brancas de justiça. Colocaram na mão dele um caniço, com o qual pegavam e davam na cabeça dele. Machucaram o nosso Salvador. E a Bíblia diz que um dia ele vai colocar na nossa mão uma harpa de ouro, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade por toda a eternidade. Então nós precisamos, para que esse amor entre no nosso coração, nós precisamos meditar nos sofrimentos do nosso Salvador. E ela diz assim: cristianismo é a revelação do mais terno afeto de uns pelos outros. A genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Por isso que Jesus ele disse assim:
Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, irmãos, que Deus, ele opere esse milagre no nosso coração, porque o amor, ele faz parte do fruto do Espírito. É a primeira virtude ali do fruto do Espírito Santo. E para que a chuva serôdia, ela faça o que ela precisa realizar na nossa vida, para que possa frutificar, é justamente esse fruto. É o fruto do Espírito revelado em nós. E isso é o que vai fazer com que o mundo desperte. É um povo que ama. Vamos abrir Romanos, nossa Bíblia em Romanos capítulo 5 e o versículo 5. Romanos capítulo 5 e o versículo 5. Quem achar pode ler. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso, obrigada, amor. Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele nos outorgou, ele nos deu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que derrama o amor no nosso coração. Por isso que ele faz parte do fruto do Espírito. Mas é necessário que haja uma entrega total da nossa parte. Precisa-se haver essa entrega completa, genuína, total do nosso coração diante de Deus. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eles não encontrariam felicidade ali, pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Oh, irmãos, se esse não for o nosso maior desejo, ser mais e mais semelhante a Cristo, o que é que nós estamos fazendo, sendo chamados de cristãos? Nós precisamos buscar o caráter, a semelhança de Jesus. Tá difícil? Tá complicado, porque parece que quanto mais a gente busca, menos a gente se parece com Jesus. E nós sabemos que o inimigo, ele fica ali no nosso encalço, nos tentando e mostrando assim, olha, você não é digno, você não é digna de habitar no céu. E não somos mesmo. E nós podemos dizer isso. Eu não sou digno, eu não sou digna. Mas há alguém, o único que é digno. E ele me outorgou a salvação quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Então, através do sacrifício de Jesus, irmãos, isso foi nos dado como um presente. É por isso que se chama graça. E a graça, ela não tem o poder só de nos salvar, mas também de nos transformar. E é essa transformação, essa santificação que o Espírito Santo deseja realizar na nossa vida, nos preparando para a habitação celestial, para que nós estejamos prontos para habitar com os santos anjos na presença de Deus. E nós não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Está lá em Filipenses 2,13. Mas muitos não se submeterão a isto, querem se dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom, unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. Então, apenas aqueles que estão buscando de forma humilde e sincera, de todo o coração, a guia e a graça, então o Espírito Santo é concedido. E nós precisamos, então, o nosso caminho, ele precisa ser desimpedido, para que então caia a chuva serôdia sobre a minha e sobre a sua vida. E ela diz que vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos... Opa, passei sem querer.
Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Ou seja, precisamos ter a nossa vida completamente transformada. E isso é possível pelo poder de Deus. E ela continua dizendo: deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Então, existe uma preparação. O Senhor nos pede que a aceitemos. Ela vem mediante o agir, o trabalhar do Espírito em nós, mas também depende de nós. E qual é a nossa parte? A nossa parte é entregar, é confiar, é permitir e é decidir andar do lado de Deus. Todos os dias nós precisamos tomar essa decisão. Todas as manhãs, quando nós acordamos, se nós abrimos nossos olhos e nós conversamos com Deus, nós agradecemos por mais um dia. Se nós nos acordamos e dedicamos aqueles primeiros momentos do dia a estar na presença de Deus, buscando sabedoria, como fazia Jesus, subir ao monte da comunhão, para depois de descer ao vale da missão. Então nós somos capacitados, recebemos esse refrigério diário, essa chuva temporã diária do Espírito, nos preparando então para a chuva serôdia, para estarmos em pé na batalha do dia do Senhor. E não há coisa alguma, olha só, irmãos, não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma enfraquecida igreja. Então, do que Satanás mais tem medo? De que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo obstáculo, de todo impedimento. É que aconteça, irmãos, o que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É disso aqui que Satanás tem medo. Então, se a igreja, se como igreja de Deus, nós estivermos reunidos, orando, nos humilhando, buscando a face de Deus, permitindo que o Espírito Santo converta o nosso coração, mudando os nossos caminhos, então o Senhor ouve as nossas orações. Ele muda a nossa vida, ele nos transforma, ele nos salva. É disso aqui que Satanás tem medo. Então, quando o povo de Deus está reunido, num só propósito, num só pensamento, buscando exatamente isso aqui, Satanás treme e teme. Que Deus nos ajude para que isso se cumpra na minha e na sua vida, na minha, na sua casa e na igreja de Deus. Ser trabalhadores diligentes no serviço de Cristo. Então, nós somos chamados com uma missão. Nós temos uma obra a realizar, mas essa obra, ela precisa ser dirigida não por nós, mas pelo Espírito Santo. E ela diz assim: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. E isso é triste. Então, enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus, isso não vai acontecer. Mas o Senhor, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E ele está agindo. O Espírito Santo também está agindo. Então, que seja por mim, por meu intermédio, que seja por seu intermédio, que o Senhor inicie essa obra na Igreja de Deus, em nome de Jesus. E nós precisamos manter o vaso limpo e com o lado certo para cima. Olha só, como vasos nas mãos do oleiro, né, o louvor. Nós precisamos estar com a boca do vaso para cima e nós precisamos estar mais o quê? Limpos. Aqui eu lembro de Isaías. Lembram da visão? Capítulo 6. Vimos até na lição de hoje da Escola Sabatina.
em que Isaías ele vê o Senhor, ele diz, ai de mim, homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo vai com Atenaz, pega uma brasa viva, purifica os lábios de Isaías e diz, seus pecados estão perdoados. Então o Senhor diz, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é preciso que haja uma purificação, uma santificação, uma busca realmente em humilhação diante de Deus, reconhecendo a nossa condição, permitindo que haja essa purificação, para que nós sejamos habilitados, então, para pregar o Evangelho de Cristo. E ela diz, não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima, e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Ela ainda coloca aqui um modelo de oração. Olha só, que seja a minha e a sua oração nesse momento. Que a chuva serôdia, Senhor, caia em meu vaso. Que a luz do anjo glorioso, que se une ao terceiro anjo, resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra, que eu soe a proclamação, que eu seja uma colaboradora de Cristo, que você seja um colaborador de Cristo também, em nome de Jesus. Assim, buscando a Deus, permiti-me contar-vos. Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos sua graça. Então, o que ela está dizendo aqui é que se nós buscarmos ao Senhor dessa forma, confiando que Ele vai nos conceder a promessa, ela diz assim, ó, permita que eu conte a você. Deus está preparando você o tempo todo, concedendo a sua graça a você o tempo todo. Por isso que a obra é diária é constante e ela é crescente, porque o tempo todo há um processo de santificação na minha e na sua vida, nos preparando para receber a chuva serôdia, para que nós estejamos como vasos limpos e virados para o lado certo. E ela continua dizendo: Deus é responsável por sua parte da obra. Quem fez a promessa é fiel. Amém? A grande e importante questão para nós é ser unidos e do mesmo parecer, pondo de lado toda inveja e malícia, e como suplicantes humildes, vigiar e esperar. Jesus, nosso representante e cabeça, está disposto a fazer para nós o que fez para os que oravam e vigiavam no dia de Pentecostes. Olha só. Então, Deus é o responsável por sua parte da obra e Ele é fiel. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Basta nós fazermos a nossa parte, orar e vigiar. Não tenho nenhum tempo específico de que falar, ou seja, ela está falando aqui sobre a questão do derramamento da chuva serôdia. Não há um tempo específico do que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo. Minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Então, aqui uma referência às 5 virgens prudentes, com suas lâmpadas e óleo reserva, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Mas nem todos receberão a chuva serôdia. Ela diz que foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Então, há uma parte a ser realizada, uma parte nossa, que são decisões e escolhas que precisamos fazer. Às vezes é muito difícil. São coisas, são hábitos. O próprio nome já diz, hábitos. Estamos acostumados a fazer algumas coisas que muitas vezes o Espírito Santo diz, não está certo. Retire isso da sua vida. E não é fácil você deixar um hábito da noite para o dia, mas pelo poder do Espírito Santo isso é possível. Vamos ver o conselho que Pedro nos dá em 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 14. Quem achar pode ler, tá bom? 2 Pedro 3, 14.
Alguém pode ler? Foi. Pode ler. Pode ler? Por isso, ó amados, enquanto esperamos essas coisas, procurai com diligência serem achados por ele sem mancha e irrepreensíveis em paz. Amém. Então, nós vemos aqui, como é que nós devemos esperar? Quando Pedro ele diz aqui, por essa razão, no verso anterior, ele diz que nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, ele continua, por essa razão que nós estamos esperando o cumprimento da promessa do Senhor, novos céus e nova terra, nós precisamos nos empenhar em sermos o quê? Achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por nós mesmos, irmãos, isso aqui é impossível, mas pelo poder de Deus, tudo é possível. Em Cristo é possível. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Olha só, será que haverá um reavivamento de toda a igreja? Ela diz que tal tempo nunca há de vir. Infelizmente, irmãos, isso não vai acontecer. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. E isso eu tenho visto de uma forma cada vez mais forte e a cada dia mais. Que eu preciso orar mais e falar menos. Se nós tivermos essa vida de oração, essa união diária com Cristo, com certeza o Espírito Santo ele vai ser derramado na nossa vida. E ele vai nos dar essa sabedoria aqui, que eu chamo da sabedoria do silêncio. Tem momentos de falar, mas também tem momentos de calar. E muitas vezes o Espírito Santo, ele vai usar não a nossa voz, mas ele vai usar a nossa presença, ele vai usar a nossa fisionomia, ele vai usar o nosso testemunho, ainda que não saia de nós uma palavra sequer. Então, nós precisamos ter essa vida de oração para que isso aconteça na minha e na sua vida, e onde quer que nós formos. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Olha o que ela diz. Eu coloquei aqui um complemento. Amados, se não permitirmos que o Espírito Santo nos transforme diariamente e não estivermos dispostos a obedecer-lhe a voz, a chuva serôdia virá e não iremos reconhecê-la ou até a apontaremos como obra de Satanás. Lembram da experiência de Jesus quando ele expulsa demônios? E os escribas e fariseus chegam e dizem, você expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. Então, Jesus ele fala ali do pecado contra o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não chamar a obra do Espírito Santo de obra de Satanás. Então, se nós permitirmos que o Espírito Santo ele esteja conosco todos os dias, se nós dermos ouvido à voz do Espírito Santo, nós vamos reconhecer quando a chuva serôdia vier. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Então, há uma obra a ser feita da nossa parte. O Espírito Santo espera que façamos. E ele espera que nós peçamos a ele que nos guie nessa obra. Mas nós também precisamos ter os nossos esforços decididos. E esses esforços, irmãos, não são simplesmente o que vem de nós, mas é também o que o Espírito Santo nos motiva a realizar e a fazer. É como eu falei no início, decisões e escolhas. O Espírito Santo coloca diante de nós. Este é o caminho, andai por ele. Então, cabe a nós, vou andar ou não vou? Eu trouxe aqui o exemplo desse livrinho, é do pastor Charles Finney, foi um grande evangelista, ali na época do século XIX. E esse livro aqui é maravilhoso, irmãos, Uma Vida Cheia do Espírito. Tem na internet, é bem baratinho.
e é um livro bem pequenininho, mas é um dos livros mais poderosos que eu já li. E lá na página 9, ele traz algo muito interessante, porque nós vimos tudo que é necessário para que haja o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Mas muitas vezes nós não paramos para refletir o que pode estar impedindo que esse derramamento aconteça. Por que nós não recebemos o refrigério do Espírito Santo? Então ele coloca aqui algumas questões, ele vai apresentando algumas questões que impedem que o Espírito Santo seja derramado, algumas raízes de amargura. E ele diz assim, ó: de modo geral, não estamos dispostos a ter aquilo que desejamos e pedimos. Deus nos informa expressamente que se contemplarmos a iniquidade no coração, ele não nos ouvirá. Muitas vezes, porém, quem pede é complacente consigo mesmo. Isso é iniquidade e Deus não o ouve. É uma pessoa descaridosa, é severa em seus julgamentos, ou é autodependente, repele a convicção do pecado, recusa-se a fazer confissão a todas as partes envolvidas, nega-se a fazer restituição às partes prejudicadas, é cheio de preconceitos insinceros, é ressentido. Isso aqui são alguns exemplos. Isso não quer dizer que está tudo contido numa pessoa só, mas alguma raiz de amargura dessa pode estar na nossa vida e ela precisa ser expulsa. E ele continua dizendo: tem espírito de vingança, tem ambição mundana, ou comprometeu-se em algum ponto e não quer dar o braço a torcer, ignora e rejeita maiores esclarecimentos. Outro, defende indevidamente os interesses de sua denominação, ou defende indevidamente os interesses da própria congregação, ou resiste aos ensinos do Espírito Santo, ou entristece o Espírito Santo com dissensão, extingue o Espírito pela persistência em justificar o mal, ou entristece-o pela falta de vigilância, resiste-lhe dando lugar ao mau gênio, é incorreto nos negócios, ou é impaciente para esperar no Senhor, ou é egoísta de muitas formas, ou é negligente na vida material, no estudo, na oração, ou se não se envolve demasiadamente com a vida material e os estudos, faltando-lhe por isso tempo para a oração, ou não se consagra integralmente, e o último e maior motivo, irmãos, a incredulidade. Pede o revestimento sem real esperança de recebê-lo. Quem em Deus não crê, mentiroso o faz. Esse, então, a incredulidade, é o maior pecado de todos. Que insulto, que blasfêmia, acusar a Deus de mentir. Então, aqui ele apresenta todos esses motivos que podem estar impedindo o revestimento do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Que o Espírito Santo nos livre de cada um deles, ou de qualquer que seja, qualquer raiz de amargura que esteja nos impedindo de receber o batismo do Espírito Santo, e que ele nos ajude a andar com ele a cada dia, buscando mais, com mais diligência, a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor na nossa vida, através de uma vida de oração, pedindo e clamando ao céu por sabedoria, porque, irmãos, está sendo muito difícil viver nos nossos dias. Nós temos que lidar com situações, muitas vezes, que nós colocamos a mão na cabeça e pensamos, e agora? Parece que a gente não vai suportar. Mas o Senhor está ao nosso lado, Ele prometeu estar conosco todos os dias. E é nessa companhia que nós precisamos nos agarrar. E nós precisamos fazer do Senhor o nosso alto refúgio. E no próximo estudo, nós vamos estudar sobre o alto clamor. E eu queria anunciar aqui que o nosso próximo estudo vai ser no dia 6 de agosto, tá certo? Então, semana que vem, a gente não vai ter o nosso estudo, porque nós vamos fazer uma viagem. Então, eu não vou ter tempo para preparar o material, tá bom? E eu não sei que horas nós vamos chegar lá no local para dormir. Nós vamos fazer uma viagem de carro um pouco longa. Então, desde já eu peço oração a vocês, orem por nós, nós vamos em família. Estamos indo lá para Nas Pinheiro Coelho, aqui de volta, para o congresso do GYC, e eu peço que, encarecidamente, que vocês orem por nós,
por todos que estarão lá, por todos que vão viajar, fazer essa viagem, né, para estar lá juntos. É um encontro realmente pela busca do Espírito Santo, no mesmo propósito. Então, que o Senhor nos una nesse mesmo propósito, né? Que seja realmente um povo buscando a presença do Espírito Santo. Então, semana que vem não estaremos aqui no nosso estudo, mas retornamos no dia 6 de agosto. Nós ainda vamos estar fora, mas o lugar que a gente vai estar lá vai ter internet, então eu vou estar um pouco mais tranquila, vai ter passado o congresso, então vai dar para a gente fazer o nosso estudo por lá mesmo, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos orar? Vamos orar então. Querido e santo Deus, nosso Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um estudo da Tua palavra, Senhor. Esse assunto tão importante, Pai, que é a chuva serôdia. Nós precisamos aceitar o trabalho do Espírito Santo na nossa vida a cada dia, Senhor, através da chuva temporã, germinando em nosso coração a semente da Tua palavra, preparando-nos, Senhor, como vasos limpos e virados para cima, para que nós estejamos prontos, Senhor, quando vier a chuva serôdia. Querido Pai, une a Tua igreja num só propósito. Retira de nós, Senhor, o coração de pedra, coração corrupto, Senhor. Um coração que só busca as coisas deste mundo. Retira de nós, Senhor, tudo que for ruim, tudo que for carnal, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos receber um novo coração, coração de carne, um coração que seja modelável pelo Espírito Santo, o coração, Senhor, semelhante ao de Jesus. Nós imploramos, Senhor, a Tua presença em nossa vida, em nosso lar, na Tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica, Senhor, nossos lábios, nosso coração com a brasa viva do Teu altar. Ajuda-nos, Senhor, para que haja um genuíno reavivamento, Senhor, da piedade cristã na nossa vida e também a reforma necessária, Senhor, que o Senhor deseja que aconteça. Querido Pai, nós queremos fazer parte do Teu povo, do Teu remanescente, que vai iluminar este mundo com a Tua glória, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e clamamos ao Senhor que nos lave, Senhor. Lave as nossas vestiduras e as alveje no sangue do Cordeiro. Nós precisamos de Ti, Senhor, nesses últimos dias, de uma forma, Senhor, mais forte, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ser com os pedidos que foram feitos aqui no início. Abençoa, meu Deus, Teus filhos que precisam de saúde. Ajuda-nos também, Senhor, como Teu povo, a compreendermos, Senhor, a mensagem de saúde, colocar em prática em nossa vida, sermos bênçãos, Senhor, assim como Jesus, ele pregava, ensinava e curava. Ajuda-nos também, Senhor, a sermos Teus médicos missionários. Fica conosco durante esta noite, Senhor, nos dá um sono reparador, abençoa cada família aqui representada. Nós pedimos o batismo do Espírito Santo na nossa vida, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Deixa eu parar aqui. Amém.